Você já parou alguma vez para refletir sobre o que é necessário para que um animal seja verdadeiramente extraordinário? Pense em um ser que consegue habitar um dos ambientes mais inóspitos e desafiadores do planeta, um ambiente tão hostil que parece quase inexplorado por completo. Imagine ainda que esse animal possui habilidades tão impressionantes, tão além do comum, que parecem mais próximas da magia do que de qualquer capacidade natural. Além disso, esse animal desempenha, de forma fundamental, um papel crucial na manutenção do equilíbrio do ecossistema em que vive, fazendo parte de uma cadeia que sustenta toda a vida marinha ao seu redor. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante ao explorar a vida de uma criatura enigmática e cheia de mistérios, a lula gigante. Um animal que, ao longo do tempo, vem despertando nossa admiração e nossa curiosidade de uma maneira que poucos outros seres marinhos conseguem fazer. A lula gigante, que faz parte do gênero Archaeoteuthis, é uma das criaturas mais misteriosas e intrigantes dos vastos e profundos oceanos do planeta. Sua existência é envolta em um véu de fascínio, curiosidade e até de lendas. Podemos nos maravilhar pensando que esse molusco colossal consegue atingir tamanhos tão extraordinários que, ao estimar sua extensão, acredita-se que ele possa alcançar até 13 metros de comprimento, uma dimensão que o coloca entre os maiores invertebrados conhecidos na Terra. A ideia de uma criatura tão gigantesca, movendo-se silenciosamente nas profundezas açucaradas e sombrias do oceano, representa uma das últimas fronteiras do que os cientistas ainda tentam desvendar dessa vastidão azul. Sua presença lá embaixo, na imensidão que desafia nossa compreensão, torna-se uma verdadeira maravilha da natureza, uma peça rara de um quebra-cabeça cheio de peças faltantes. Mas, afinal, o que há por trás de uma criatura tão impressionante? Onde ela vive exatamente? Como se adapta ao ambiente tão hostil? E como consegue sobreviver nesse mundo de trevas, pressão e silêncio absoluto? Para entender melhor, precisamos mergulhar na história, nas adaptações evolutivas e nos comportamentos que tornam a lula gigante uma das espécies mais enigmáticas do planeta. As lulas gigantes habitam as regiões mais profundas do oceano, preferencialmente a águas que podem chegar a milhares de metros abaixo da superfície. Esses ambientes subterrâneos de água, comumente chamados de zonas abissais ou abissais, são um verdadeiro desafio para qualquer ser vivo. Lá, a luz solar sequer consegue penetrar, deixando o ambiente praticamente em completa escuridão. A pressão exercida pelas camadas de água acima é exorbitante, fazendo com que a vida seja extremamente difícil de sustentar. É nessa condição extrema que a lula gigante encontra seu lar, adaptando-se de maneiras fascinantes para prosperar em um espaço tão indomável. Sua visão é uma das adaptações mais notáveis. Com olhos que atingem dimensões estimadas de até 30 centímetros de diâmetro, ela possui o que se acredita ser os maiores olhos do reino animal. Esses olhos gigantes não servem apenas para ver, mas também para detectar qualquer mínima forma de movimento, luz ou sombra na escuridão absoluta ao seu redor, ajudando a identificar presas e predadores que, de outro modo, seriam invisíveis nas trevas oceânicas. É como se esses olhos funcionassem como uma câmera de alta sensibilidade, ampliando ao máximo cada centelha de luz e cada movimento sutil que atravessa a vastidão escura do ambiente onde ela vive. Mas como uma criatura tão adaptada à escuridão consegue caçar suas presas, que também estão adaptadas às mesmas condições adversas? A resposta está em sua sofisticada estratégia de alimentação, que a posiciona como uma predadora eficiente e altamente especializada. A lula gigante caça principalmente peixes que habitam as profundezas, assim como pequenas lulas e, raramente, tubarões que também se aventuram nas regiões mais profundas do oceano. Para capturar essas presas, ela depende de seus longos tentáculos, que funcionam como verdadeiras armas de caça, capazes de se estender rapidamente na direção de uma presa em movimento. Essas extensões, muitas vezes cobertas por ventosas que possuem uma força de adesão bastante importante, garantem que a presa seja segura e difícil de escapar. Essa combinação de rapidez, força e precisão faz da lula uma predadora que consegue resolver rapidamente o problema da alimentação, mesmo em um ambiente tão hostil e competitivo. Além disso, ela possui um bico afiado, semelhante ao de um papagaio, que funciona como uma lâmina cortante, permitindo que ela despedace suas vítimas com facilidade, consumindo o que consegue capturar com destreza e eficiência excepcionais. Das estratégias de alimentação até os ciclos de vida, toda a história da lula gigante é cercada por mistérios que despertam a imaginação. Os cientistas ainda estão tentando entender exatamente como ocorre sua reprodução, uma tarefa complexa devido à difícil observação direta desses animais nas profundezas oceânicas. O que se sabe é que as fêmeas parecem ser especialistas em depositar uma grande quantidade de ovos em locais específicos, escolhidos com cuidado. Esses ovos, que podem ser considerados uma espécie de contrabarra fortaleza contra barra,
ajudam a proteger os filhotes contra predadores e condições ambientais adversas. Contudo, seja na fase de ovo ou após a eclosão, os filhotes enfrentam um mundo extremamente perigoso. Eles nascem vulneráveis, pequenos e frágeis, muitas vezes se tornando presas de outros predadores, já que ainda não possuem toda a força ou experiência necessária para sobreviver por conta própria nas profundezas. É como se, desde o nascimento, precisassem lutar contra um ambiente que parece feito para dificultar a sua sobrevivência, e essa luta dura até que atinjam o tamanho e a maturidade suficientes para garantir seu próprio espaço na cadeia alimentar. Quanto ao comportamento social, há também aspectos que continuam sendo estudados e que acendem a chama da curiosidade. Enquanto muitas espécies de lulas e outros moluscos vivem de forma mais solitária, as evidências atuais sugerem que as lulas gigantes podem, em certas ocasiões, formar grandes grupos ou agregações. Essas possíveis interações sociais levantam questões interessantes. Será que elas se reúnem por facilidade na defesa, por troca de informações ou por alguma outra razão que ainda desconhecemos? Além disso, é importante notar que, apesar de parecerem criaturas solitárias na maior parte do tempo, essas grandes células de água parecem cultivar uma forma de comunicação, seja por mudanças de cor, movimentos ou outros sinais que ainda são objetos de estudo e muitas hipóteses. Essas formas de comunicação, se de fato existem, seria uma maneira surpreendente de coordenar comportamentos em um ambiente tão silencioso e escuro, onde os sinais tradicionais, como o som, não desempenham um papel tão importante devido à baixa propagação do som nas águas profundas. Quando o assunto é defesa, a lula gigante demonstra uma gama de adaptações impressionantes para evitar ser presa por seus inúmeros predadores naturais, como tubarões, orcas e outros grandes predadores marinhos. Uma das estratégias mais conhecidas é a liberação de tinta, um mecanismo de defesa clássico que ajuda a criar uma cortina de fumaça escura e espessa, dificultando a visão do predador e permitindo que ela escape rapidamente para os esconderijos das profundezas. Mas isso não é tudo. Essa criatura também possui a capacidade de mudar rápida e habilmente de cor, graças às suas células especiais chamadas cromatóforos, que podem alterar sua cor e até mesmo sua textura, tornando-se quase invisível em certos ambientes. Essa capacidade de camuflagem é vital para sua sobrevivência, permitindo que ela se misture ao ambiente e evite a atenção de seus predadores mais ferozes, que procuram por presas vulneráveis na escuridão marinha. Assim, a lula gigante mantém sua invisibilidade e seu anonimato, quase como se possuísse um camuflagem natural que a ajuda a passar despercebida mesmo nas circunstâncias mais adversas. No entanto, a lula gigante enfrenta também ameaças humanas significativas. A atividade pesqueira excessiva, principalmente na captura acidental, e a crescente poluição dos oceanos representam riscos reais para sua sobrevivência. Muitas vezes, essas magníficas criaturas acabam sendo presas involuntariamente por redes de pesca destinadas a outras espécies, o que pode resultar em sua captura, machucados ou morte. Além disso, o ambiente marítimo, cada vez mais deteriorado pela poluição, libera substâncias tóxicas, metais pesados e microplásticos que, ao se acumularem nos organismos marinhos, ameaçam não só a saúde da lula gigante, mas de todo o ecossistema. Essa degradação contínua do habitat natural reforça a necessidade de ações conscientes e de uma maior compreensão da importância de preservar essas espécies, que, embora distantes e misteriosas, certamente possuem um papel vital na teia da vida oceânica. E qual a nossa relação com essa magnífica criatura? Historicamente, a lula gigante esteve sempre presente nas histórias de marinheiros, exploradores e até enveredando os mitos mais profundos do imaginário popular. Mitos de monstros marinhos e criaturas gigantes muitas vezes tinham como base avistamentos de suas silhuetas ou até de suas gigantescas pegadas na água. Desde os tempos antigos, essa criatura tem sido uma fonte de fascínio e medo, uma espécie de símbolo das profundezas desconhecidas e inexploradas do oceano. Mas, ao mesmo tempo, ela também nos lembra da importância de entender e respeitar essa biodiversidade, de cuidar do ambiente marinho e de valorizar o papel de cada espécie na manutenção do equilíbrio ecológico. Afinal, proteger uma criatura tão singular, que desempenha um papel de topo na cadeia alimentar e que representa uma porta para os mistérios do planeta, é uma responsabilidade de todos. Não se trata apenas de preservar um animal impressionante, mas de garantir a saúde e o funcionamento do ecossistema oceânico como um todo, para que as futuras gerações possam também se maravilhar com a grandiosidade da natureza. Durante toda essa jornada de descoberta, percebemos o quanto a lula gigante é símbolo de beleza, de resiliência e de adaptação à adversidade. Cada detalhe de sua biologia revela uma história de evolução, de sobrevivência e de interação com o ambiente que podemos apenas imaginar na maior parte do tempo. É uma criatura que nos desafia a ampliar nossos horizontes, a
a expandir nossa compreensão do mundo natural e a valorizar a importância de uma preservação consciente e apaixonada do que ainda nos encanta e nos inspira na vastidão dos oceanos. Afinal, sua existência é uma prova viva de que há sempre algo novo para aprender e admirar. Uma beleza que se manifesta em sua força, sua magia e seu mistério. Que tal fazer parte desse movimento de curiosidade, respeito e conscientização? Se você gostou de explorar comigo os segredos da lula gigante, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe suas dúvidas, ideias e reflexões nos comentários. E fique atento, pois em nossos próximos encontros vamos nos aprofundar ainda mais nos enigmas mais fascinantes do mundo animal, sempre buscando entender melhor as criaturas que, como a lula gigante, continuam a inspirar o nosso fascínio e nosso respeito pela vida selvagem.